Psicoterapia e exorcismo. Vamos continuar esse livro do Dr. Norberto Kepp, que é bem interessante. Fala sobre a questão dos bons e dos maus espíritos. A consciência fundamental para o ser humano é da existência dos demônios que estão ao seu redor procurando devorá-lo, como falou Pedro em sua primeira epístola, na página 1460. Pois, se não houver esse conhecimento, mais a metade da própria vida não será manejada, não só em cada indivíduo, como também em toda a sociedade. O uso do batismo tem a função de impedir a entrada dos espíritos malignos em cada indivíduo, mas como ele é obrigado a viver em uma sociedade demoníaca, pouco a pouco irá se tornando maligno também. É por esse motivo que o encanto e a formosura da infância e parte da adolescência vai perdendo todo o seu brilho a ponto de não se reconhecer sabendo que a luz bendita está conosco, abrindo nossos caminhos, fortalecendo nosso ser, que o bem, a beleza e a verdade nos envolvam totalmente em todos os corpos e no corpo físico, dando-nos uma proteção infinita e eterna. Assim é, assim será por direito divino, aqui e agora, infinito e verdadeiramente, para nós, para nossas famílias, para todos os seres do universo. Amém. Psicoterapia e exorcismo. Vamos continuar esse livro do Dr. Norberto Kepp, que é bem interessante. Fala sobre a questão dos bons e dos maus espíritos. A consciência fundamental para o ser humano é da existência dos demônios que estão ao seu redor procurando devorá-lo, como falou Pedro em sua primeira epístola, na página 1460. Pois, se não houver esse conhecimento, mais a metade da própria vida não será manejada, não só em cada indivíduo, como também em toda a sociedade. O uso do batismo tem a função de impedir a entrada dos espíritos malignos em cada indivíduo, mas como ele é obrigado a viver em uma sociedade demoníaca, pouco a pouco irá se tornando maligno também. É por esse motivo que o encanto e a formosura da infância e parte da adolescência vai perdendo todo o seu brilho a ponto de não se reconhecer sabendo que a luz bendita está conosco, abrindo nossos caminhos, fortalecendo nosso ser, que o bem, a beleza e a verdade nos envolvam totalmente em todos os corpos e no corpo físico, dando-nos uma proteção infinita e eterna. Assim é, assim será por direito divino, aqui e agora, infinito e verdadeiramente, para nós, para nossas famílias, para todos os seres do universo. Amém. Vamos ler o livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. Estamos lendo trechos curtos para que seja amadurecido esse conhecimento. Um fator muito importante a ser considerado é a questão que o ser humano faz pelo demônio, motivo pelo qual ele odeia qualquer pessoa, exorcista ou não, que se opõe à sua escolha demoníaca. É por essa causa que existe o perigo nos indivíduos que desejam ajudar de receberem ataques de objetos caseiros e até calúnias na vida social, promovidos pelos endemoniados. Dr. Kepp, sofro contínuos ataques no meu trabalho. Quem ataca os
Senhor, meus colegas de trabalho que ouvem calúnias de um parente doente. O leitor poderá observar uma pessoa intrigante, geralmente é dominada por maus espíritos. Vamos dizer que a conduta de intriga caracteriza a principal arma dos malignos para criar todas as confusões em qualquer ambiente. Então, vamos ficar atentos a esse conhecimento para saber assim que há muitas interferências intrigantes que atrapalham a vida da pessoa. Agora concentre-se e medite. Boa tarde a todos. Somos a Casa de Lakshmi e hoje vamos estar lendo, dando continuidade ao livro do Dr. Norberto Kepp, que é Psicoterapia e Exorcismo. Estamos lendo devagar, lendo cada parágrafo. Estamos no capítulo 2, A2, página 9. Esse conceito moderno que diz onde pode haver demônios ou onde se trata de uma simples doença é totalmente errôneo. O estudo do ser humano carrega os mais variados sintomas físicos e também espirituais. Por exemplo, fedores, telepatias, pela pele inteiramente lisa, deformação do rosto ou no próprio físico, levitação, movimento dos móveis e portas, dilaceração dos tecidos, ruídos, percepção de vozes, chamadas, visões. Posso dizer que todos nós temos alguns poderes de caráter fisiológico e psicológico, ou melhor, orgânicos e espirituais, bons e demoníacos. Essa ideia, geralmente de parapsicólogos e cientistas, que as extensões, demônios que determinem indicar se um fenômeno é só fisiológico ou demoníaco, é falsa. Eles existem conjuntamente. Então vamos ouvir esse trecho e vamos nos aprofundar nele. Saber que todos os fenômenos acontecem pelas duas influências, física e espiritual. Vamos ler agora o livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo, que é um livro bem interessante de ser lido. Precisamos nos aplicar e estudar cada vez mais. Neuroses e psicoses também são manifestações demoníacas. Uma fatídica ideia que tem sido cometida é a crença de cientistas e religiosos que alguma manifestação estranha no ser humano pode ser totalmente orgânica e uma vez ou outra até demoníaca. Segundo a observação de Malak Martin, que em seu livro Reféns do Diabo, na página 19, traz a opinião de Henri Geslot, exorcista francês, que de 2.000 consultas houve apenas 4 casos de possessão demoníaca, e T.K. Osterreich, que a possessão é um fenômeno extremamente comum, cujos casos abundam na história das religiões.
para não dizer que cientistas e até religiosos hoje em dia procuram trazer o pensamento de que se trata simplesmente de acontecimentos tratáveis por meios medicinais, trazendo grande ajuda aos espíritos malignos para agirem com imensa liberdade em seus afazeres espúrios. Importante verificar esses detalhes e estudar bastante sobre a possessão demoníaca. Vamos continuar na página, vamos continuar no próximo encontro. Estamos na página 9. Procure se aprofundar, meditar e pedir o auxílio dos espíritos protetores. Namastê. Vamos continuar a leitura do livro do Dr. Norberto Kepp, que é bem interessante, Psicoterapia e Exorcismo. Nós estamos na página 7. O ser humano é que escolhe seus demônios. A ideia de vitimação do mal é bastante confortável, mas o que realmente acontece é o ser humano escolher seus demônios. Vamos dizer que ele os chama ao escolher o tipo de mal para viver. Posso dizer que ser demoníaco algum pode conviver com uma pessoa, se não for solicitado. É por esse motivo que o exorcizado geralmente ataca o exorcista, principalmente usando as próprias energias, para ferir, machucar e até eliminar quem ousa separá-lo de seu companheiro. Pessoa alguma irá para o inferno ou terá uma existência infernal que não seja por sua escolha. O que acontece é que a aceitação do mal ocasiona cegueira em seu entendimento, pois a maldade é nociva, fechando a percepção. Não é raro notar que esse processo leva os seus possuidores à catarata e até mesmo a consequências físicas, principalmente na visão. Um fato fundamental que os exorcistas não perceberam muito bem é que eles próprios estão sob a ordem dos demônios, em qualquer trabalho que façam. Como podem pensar que estão em plenas condições de contrariar o indivíduo possuído e seus diabos, se eles estão quase na mesma situação? É por esse motivo que os espíritos lembram os exorcistas de seus pecados, desmontando os argumentos e a posição em que se colocam como se estivessem impunes de qualquer consequência que praticaram. A ideia de muitos exorcistas que em cada processo de expulsão existe subtração da sua energia, pagando alto preço, conforme consta no livro de Malak Martin, Reféns do Diabo, página 429, e sequentes. Michel Strong, conclusão. Pode ser explicada através da atitude do religioso, que não estava preparado para ver que grande parte do que fez era mais de acordo com o maligno do que jamais pensara, mesmo que tais acontecimentos estivessem mais de acordo com a vida social do que com a vontade demoníaca. Basta ver as guerras e leis sociais injustas, juros e especulações. No seu trabalho de exorcista, ele acaba por perceber que não estava totalmente distante do exorcizado. Daí o susto ao notar que também está muito mais próximo do demônio do que jamais pensara. Neste caso, vamos dizer que nesse processo ele está principalmente exorcizando a si mesmo, e se não o fizer, não irá aguentar suas consequências. Quando Malak Martin foi visitar o padre Michael Strong, Reféns do Diabo, páginas 429 e sequentes, notou que ele estava com visão dupla, o que significa estar vendo dois aspectos em seu trabalho como exorcista, mostrando que estava inteiramente participando da tentativa de expulsão do demônio em ambos,
e o fato de não querer perceber isso o levava ao desastre espiritual e físico. Posso afirmar que toda pessoa que não admite que os demônios existam, ou principalmente que não é influenciada por eles, é a causa de ser inteiramente controlada demoniacamente. Daí o grande perigo dos exorcistas e o cuidado que muitos religiosos têm de entrar nesse setor, pois ao começar com o processo de conscientização, não poderá fazer parada, porque ao serem descobertos, os demônios sentem que começam a perder seus escravos, que de qualquer modo ainda conservam a energia escalar divina, que os alimentava e abrandava a angústia que iniciavam a perder. Vamos dizer que, por mais que rejeitem a energia divina, não podem viver inteiramente sem ela, a não ser sofrendo terrivelmente. Então, vamos prestar muita atenção, ouvir várias vezes esse texto e seguir estudando e se conscientizando que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo deve estar entre nós. Amém. Boa tarde a todos. Hoje vamos continuar o livro do Dr. Norberto Keppe, Psicoterapia e Exorcismo. Nós estamos lendo assim trechos bem pequenos para que possamos absorver os estudos de uma forma bem profunda. Precisamos realizar nossos estudos de uma forma tranquila e serena. Concentre-se. O que acontece realmente com os indivíduos possessos é sempre a ausência de sentimento bom, o pensamento racional, dando força total aos elementos instintivos, com todos os seus efeitos patológicos, ódio extremo, forte inveja e principalmente arrogância com teomania, que redunda em avareza, desejo violento de prazer, fome descontrolada e torpor inveterado e eterno. Posso afirmar que nas psicoses existe mais possessão diabólica do que doença orgânica, que muitos pesquisadores tentam ver em bactérias nos cérebros desses doentes, mesmo que por força de suas condutas tenham deformado sua massa cinzenta. Depois que o ser humano aceitou o delírio de Lúcifer e seus asseclas, pensando que poderia ser o que não é, e principalmente subir acima das estrelas para se tornar um deusinho, caiu de sua condição humana para se tornar um animalzinho, a mais com a existência quase que somente instintiva. É por esse motivo que os artistas pintam os diabos como se fossem animais. De qualquer modo, o que notamos na estrutura social é todo o conjunto de leis e imposição dos poderosos para enjaular, brecar e obrigar os seus habitantes a viver animalisticamente, obedecendo a padrões orgânicos. Estou trazendo neste livro o assunto fundamental sobre a humanidade que até agora não está sendo entendido, com toda a possibilidade de compreender suas falhas e atingir o tão sonhado reino divino para a nossa civilização. Estou tentando mostrar que o motivo principal que nos impede de chegar lá é o entrave que Lúcifer colocou entre nós e Deus. Portanto, se não houver essa conscientização e principalmente sua correção, não sairemos dessa agonia vampiresca dos espíritos malignos. É importante o exorcista perceber que o indivíduo possesso só é exorcizado se aceitar eliminar os seus demônios. É exatamente o processo de conscientização.
é exatamente o mesmo processo do psicótico, que a melhora vem ao admitir sua insanidade. Aliás, em qualquer tipo de patologia, sucede o mesmo, o que nos esclarece em grande parte a etiologia das doenças, quer dizer, a origem das doenças. Vamos dizer que colocar as desavenças de nossa existência só nos demônios é um processo de fuga da consciência das próprias mazelas. O mesmo acontece se colocar os males apenas na vida física. Então, são os dois lados que temos que observar. Tanto a ideia de que uma pessoa doente só tenha problemas médicos, ou pelo contrário, unicamente espirituais, é patológica e fora da realidade, ocasionando perigo mortal para seu possuidor. Nesse sentido, não apenas o médico pode cometer um engano fatal, como também um exorcista rezando por essa linha. Então, agora nós vamos começar a parte A, que a psicose e possessão são semelhantes. Vamos ler isso no próximo encontro nosso. Então, preste atenção nesse texto que foi lido, absorva bem esses ensinamentos e procure ver os vídeos, estudar os livros, meditar e orar. Ligue-se a Deus. Boa tarde a todos. Hoje vamos continuar o livro do Dr. Norberto Keppe, Psicoterapia e Exorcismo. Nós estamos lendo assim trechos bem pequenos para que possamos absorver os estudos de uma forma bem profunda. Precisamos realizar nossos estudos de uma forma tranquila e serena. Concentre-se. O que acontece realmente com os indivíduos possessos é sempre a ausência de sentimento bom, o pensamento racional, dando força total aos elementos instintivos, com todos os seus efeitos patológicos, ódio extremo, forte inveja e principalmente arrogância com teomania, que redunda em avareza, desejo violento de prazer, fome descontrolada e torpor inveterado e eterno. Posso afirmar que nas psicoses existe mais possessão diabólica do que doença orgânica, que muitos pesquisadores tentam ver em bactérias nos cérebros desses doentes, mesmo que por força de suas condutas tenham deformado sua massa cinzenta. Depois que o ser humano aceitou o delírio de Lúcifer e seus asseclas, pensando que poderia ser o que não é, e principalmente subir acima das estrelas para se tornar um deusinho, caiu de sua condição humana para se tornar um animalzinho, a mais com a existência quase que somente instintiva. É por esse motivo que os artistas pintam os diabos como se fossem animais. De qualquer modo, o que notamos na estrutura social é todo o conjunto de leis e imposição dos poderosos para enjaular, brecar e obrigar os seus habitantes a viver animalisticamente, obedecendo a padrões orgânicos. Estou trazendo neste livro o assunto fundamental sobre a humanidade que até agora não está sendo entendido, com toda a possibilidade de compreender suas falhas e atingir o tão sonhado reino divino para a nossa civilização. Estou tentando mostrar que o motivo principal que nos impede de chegar lá é o entrave que Lúcifer colocou entre nós e Deus. Portanto, se não houver essa conscientização e principalmente sua correção, não sairemos dessa agonia vampiresca dos espíritos malignos. É importante o exorcista perceber que o indivíduo possesso só é exorcizado se aceitar eliminar os seus demônios.
é exatamente o processo de conscientização. É exatamente o mesmo processo do psicótico que a melhora vem ao admitir sua insanidade. Aliás, em qualquer tipo de patologia, sucede o mesmo, o que nos esclarece em grande parte a etiologia das doenças, quer dizer, a origem das doenças. Vamos dizer que colocar as desavenças de nossa existência só nos demônios é um processo de fuga da consciência das próprias mazelas. O mesmo acontece se colocar os males apenas na vida física. Então, são os dois lados que temos que observar. Tanto a ideia de que uma pessoa doente só tenha problemas médicos ou, pelo contrário, unicamente espirituais, é patológica e fora da realidade, ocasionando perigo mortal para seu possuidor. Nesse sentido, não apenas o médico pode cometer um engano fatal, como também um exorcista rezando por essa linha. Então, agora nós vamos começar a parte A, que a psicose e possessão são semelhantes. Vamos ler isso no próximo encontro nosso. Então, preste atenção nesse texto que foi lido, absorva bem esses ensinamentos e procure ver os vídeos, estudar os livros, meditar e orar. Ligue-se a Deus. Bom dia a todos. Estamos vendo aqui o livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. Nós começamos na parte inicial, já foi falado, e agora nós vamos seguir a leitura. Existe um engano fundamental nos exorcistas, o de considerar os demônios semelhantes aos seres humanos, que ainda estão mais ou menos com Deus, e de vez em quando manifestam atitudes descabidas, violentas ou fora da realidade. Os demônios já estão nesse mundo irreal, sem condições de perceber o que estão fazendo, igual ao ser humano psicótico, que ingressou nos delírios, não tendo mais qualquer ideia do real, pois já não pertence mais ao nosso universo do conhecimento do bem e do mal. Os diabos estão encerrados em um vórtice de fogo, eternamente destruindo o que existe, mas sem extinção, por não aceitarem o próprio ser, que os impede de destruir a vida. Esse fator de não aceitar o que existe, tendo ao mesmo instante existência, criou neles cegueira, surdez, ausência de paladar, de perfume e de tato, e nos sentidos internos, não mais tendo intuição e conhecimento, amor e sentimento, atuação e ação, como se fossem pedaços de pedra, tentando se incrustar nos seres vivos, humanos, animais e até nos minerais, para sentir um pouco da vida e saírem do nada que escolheram. É interessante prestar atenção nesse texto para saber analisar profundamente o estado dos demônios. Ore, medite, pratique as análises individuais e terapêuticas em grupo para poder melhorar seu estado e afastar-se de todo mal. Que assim seja. Namastê. Vamos estudar hoje, dando continuidade ao livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. Introdução. Existe um engano fundamental nos exorcistas, o de considerar os demônios semelhantes aos seres humanos, que ainda estão mais ou menos com Deus, e de vez em quando manifesta atitudes descabidas, violentas e fora da realidade. Os demônios já estão nesse mundo irreal, sem condição de perceber o que estão fazendo, igual ao ser humano psicótico que ingressou nos delírios, não tendo mais qualquer ideia do real, pois já não pertencem mais ao nosso universo
do conhecimento do bem e do mal. Os diabos estão encerrados em um vórtice de fogo, eternamente destruindo o que existe, mas sem extinção, por não aceitarem o próprio ser que os impede de destruir a vida. Esse fator de não aceitar o que existe, tendo ao mesmo instante existência, criou neles cegueira, surdez, ausência de paladar, de perfume e de tato, e nos sentidos internos, não mais tendo intuição e conhecimento, amor e sentimento, atuação e ação, como se fossem pedaços de pedra, tentando se incrustar nos seres vivos, humanos, animais e até nos minerais, para sentir um pouco da vida e saírem do nada que escolheram. O que acontece realmente com os indivíduos possessos é sempre a ausência de sentimento bom ou pensamento racional, dando força total aos elementos instintivos com todos os seus efeitos patológicos, ódio extremo, forte inveja e, principalmente, arrogância com teomania, que redunda em avareza, desejo violento de prazer, fome descontrolada e torpor inveterado e eterno. Posso afirmar que nas psicoses existe mais possessão diabólica do que doença orgânica, que muitos pesquisadores tentam ver em bactérias no cérebro desses doentes, mesmo que por força de suas condutas tenham deformado sua massa cinzenta. Depois que o ser humano aceitou o delírio de Lúcifer e seus asseclas, pensando que poderia ser o que não é, e principalmente subir acima das estrelas para se tornar um deusinho, caiu da condição humana para se tornar um animalzinho a mais, com existência quase somente instintiva. É por esse motivo que os artistas pintam os diabos como se fossem animais. De qualquer modo, o que notamos na estrutura social é todo o conjunto de leis e imposição dos poderosos para enjaular, brecar e obrigar os seus habitantes a viver animalisticamente, obedecendo a padrões orgânicos. Estou trazendo neste livro o assunto fundamental sobre a humanidade, que até agora não está sendo entendido, com toda a possibilidade de compreender suas falhas e atingir o tão sonhado reino divino para a nossa civilização. Estou tentando mostrar que o motivo principal que nos impede de chegar lá é o entrave que Lúcifer colocou entre nós e Deus. Portanto, se não houver essa conscientização e principalmente sua correção, não sairemos dessa agonia vampiresca dos espíritos malignos. É importante o exorcista perceber que o indivíduo possesso só é exorcizado se aceita eliminar os seus demônios. É exatamente o mesmo processo psicótico que a melhora vem ao admitir sua insanidade. Aliás, em qualquer tipo de patologia sucede o mesmo, o que nos esclarece em grande parte a etiologia das doenças. Vamos dizer que colocar as desavenças de nossa existência só nos demônios é um processo de fuga da consciência das próprias mazelas. O mesmo acontece se colocar os males apenas na vida física. Tanto a ideia de que uma pessoa doente só tenha problemas médicos, ou pelo contrário, unicamente espirituais, é patologia e fora da realidade, ocasionando perigo mortal para seu possuidor. Nesse sentido, não apenas um médico pode cometer um engano fatal, como também o exorcista rezando por essa linha. Continuaremos na próxima aula, na parte A, psicose e possessão. Vamos melhorar e vamos sentir que não podemos relacionar
tudo como doença física ou como doença espiritual. Precisamos nos aprofundar e saber qual é qual. Continuaremos no próximo encontro, na parte psicose e possessão são semelhantes. Vamos estudar, vamos melhorar e pesquisar essas questões. Fica com Deus. Namastê. Vamos iniciar hoje um livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. É bem interessante. Norberto Kepp é psicanalista e físico, pesquisador independente, autor de 39 livros, alguns publicados em 7 idiomas, além do português. Trabalhou durante 17 anos nos Estados Unidos e Europa. Onde desenvolveu importante parte de sua obra. No campo da sociopatologia, da metafísica e da nova física. Foi considerado pelo Centro Nacional de Pesquisa Científica da França como, sem dúvida, o mais original autor heterodoxo entre os contemporâneos. Kepp é fundador e presidente da Sociedade de Psicanálise Integral, depois Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, fundada em 70, em São Paulo. Essa escola científica imprimiu um novo rumo a todos os campos do conhecimento, principalmente a psicanálise, medicina psicossomática e as áreas afins. Dirigiu e chefiou o grupo de estudos de medicina psicossomática da Clínica de Gastroenterologia do professor Edmundo Vasconcelos e lecionou como professor convidado na PUC e na Faculdade de Medicina da USP, entre outras instituições e faculdades no Brasil e no exterior. No desenvolvimento de seu trabalho, foi capaz de integrar as áreas da ciência, da filosofia e da teologia, criando um novo campo denominado psicossociopatologia. Kepp se dedicou ao estudo da física, dando-lhe um novo nome, energética ou nova física. Ele percebeu a inversão da física tradicional, que busca erroneamente retirar energia da matéria. Escreveu importantes obras sobre o assunto, culminando com o livro A Nova Física da Metafísica Desinvertida, no qual realiza a unificação da física, biologia e psicologia. A partir daí, desenvolveu o estudo da energia magnética e, em oposição, a ideia da eletrônica, denominando a magnetônica. O elemento mais real na vida dos seres humanos, em seu aspecto patológico, é a existência dos demônios, pois são eles que nos trazem todos os dissabores. Neste caso, posso dizer que pelo menos 90% de todas as emoções, pensamentos e ações são comandados por eles. Afinal de contas, os diabos não têm condições de realizar qualquer coisa útil. Posso afirmar que todo o mal que acontece no mundo basicamente vem do demônio. Esse livro chama-se Psicoterapia e Exorcismo. Foi escrito na Próton Editora em 2018. Então nós vamos ler com bastante calma este material e vamos ler devagar para absorver. A parte A, psicose e possessão são semelhantes. 1. O ser humano é que escolhe seus demônios. A separação entre exorcismo e tratamento médico veio ocasionando enorme confusão
para o entendimento que pertence a um ou ao outro, como se fossem separados. Esse conceito levou o ser humano a considerar que seríamos vítimas ou de demônios, de erros alimentícios ou de qualquer conduta física. Como conclusão, evitamos que a medicina cuide da vida psíquica e os exorcistas aceitem os tratamentos orgânicos juntamente com os medicinais. Se o exorcismo funcionasse como os exorcistas geralmente pensam, já na primeira sessão os possessos deveriam estar livres dos seus demônios. Mas isso não acontece, e o processo de se estender até por anos prova a necessidade de tratar também da vida psíquica. A humanidade está à beira de resolver seu maior problema, que é o processo de se libertar do poder satânico, que inundou o século XX com duas terríveis guerras mundiais, e o perigo de haver a terceira, que cria a extinção do ser humano no planeta Terra. Estamos assistindo à eliminação do maior poderio satânico que jamais houve, finalmente colocando o grande anjo esquizofrênico no hospício, por ele mesmo criado, com o nome de inferno. Na entrevista com o padre exorcista César Trucchi, ele afirma na pergunta: como saber se a pessoa está ou não possuída pelo demônio? Respondendo que, quando há problemas espirituais e psicológicos, pode descartar a influência diabólica, fornecendo a ideia de que a humanidade vive ainda em um paraíso de delícias, o que constitui erro fundamental ao negar que o planeta é dominado pelos diabos, pela aceitação do ser humano que escolheu Lúcifer como seu pai, abandonando a paternidade divina. Agora, na próxima aula, veremos a introdução. Essa é uma explicação. É interessante estudarmos e melhorarmos pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas ações. Estaremos cercados de espíritos bons ou espíritos maus, cuidando veementemente de tudo que nos cerca. Vamos melhorar nossas vidas. Podemos viver no inferno ou no paraíso. Podemos melhorar mais e mais em cada movimento que fizermos. Podemos abrir nossos caminhos através de nossas atitudes, através de nossos pensamentos, através de nossos sentimentos e ações. Vamos nos libertar. Concentre-se, vamos erguer nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão, e pedir à Mãe Divina que nos cubra com seu manto santo, nos libertando, nos aprimorando. Concentre-se, erga seu pensamento a Deus e faça seu pedido. Amém. Psicoterapia e exorcismo. Vamos continuar esse livro do Dr. Norbert Kepp, que é bem interessante. Fala sobre a questão dos bons e dos maus espíritos. A consciência fundamental para o ser humano é da existência dos demônios que estão ao seu redor procurando devorá-lo, como falou Pedro em sua primeira epístola, na página 1460. Pois, se não houver esse conhecimento, mais a metade da própria vida não será manejada.
não só em cada indivíduo, como também em toda a sociedade. O uso do batismo tem a função de impedir a entrada dos espíritos malignos em cada indivíduo, mas como ele é obrigado a viver em uma sociedade demoníaca, pouco a pouco irá se tornando maligno também. É por esse motivo que o encanto e a formosura da infância e parte da adolescência vai perdendo todo o seu brilho a ponto de não se reconhecer sabendo que a luz bendita está conosco, abrindo nossos caminhos, fortalecendo nosso ser, que o bem, a beleza e a verdade nos envolvam totalmente em todos os corpos e no corpo físico, dando-nos uma proteção infinita e eterna. Assim é, assim será por direito divino, aqui e agora, infinito e verdadeiramente, para nós, para nossas famílias, para todos os seres do universo. Amém. Vamos ler o livro do Dr. Norberto Kepp, Psicoterapia e Exorcismo. Estamos lendo trechos curtos para que seja amadurecido esse conhecimento. Um fator muito importante a ser considerado é a questão que o ser humano faz pelo demônio, motivo pelo qual ele odeia qualquer pessoa, exorcista ou não, que se opõe à sua escolha demoníaca. É por essa causa que existe o perigo nos indivíduos que desejam ajudar de receberem ataques de objetos caseiros e até calúnias na vida social, promovidos pelos endemoniados. Dr. Kevin, sofro contínuos ataques em meu trabalho. Quem ataca o Senhor? Meus colegas de trabalho que ouvem calúnias de um parente doente. O leitor poderá observar uma pessoa intrigante, geralmente é dominada por maus espíritos. Vamos dizer que a conduta de intriga caracteriza a principal arma dos malignos para criar todas as confusões em qualquer ambiente. Então, vamos ficar atentos a esse conhecimento para saber assim que há muitas